236. Foi nesse capítulo que Sukuna derrotou o feiticeiro mais forte da Era Moderna. Sukuna derrotou o Gojo, e isso é simplesmente um fato imutável. De forma alguma, minha intenção aqui é negar esse fato. Porém, o ponto mais importante dessa luta não foi o seu final, mas sim o seu processo. Sukuna é o maior gênio de Jujutsu Kaisen. Quando o assunto é energia amaldiçoada, o Rei das Maldições está no topo da hierarquia em questão de inteligência para manipular. Mesmo em uma luta, em uma situação completamente desfavorável, ele conseguiu virar o jogo simplesmente usando as regras e manipulando as regras ao seu favor no momento correto. E isso é um baita mérito pro Rei das Maldições. Quando eu digo que Sukuna não se tornou o feiticeiro mais poderoso em comparação ao Satoru, eu falo justamente prestando atenção na periculosidade das duas técnicas inatas de cada um. Com certeza ficou muito claro que a periculosidade das técnicas inatas do Gojo são muito maiores que a do Sukuna. O Sukuna é um gênio, porém o Gojo é um monstro. Em todo momento, a luta foi simplesmente baseada no Sukuna utilizando de estratégias para conseguir burlar e de alguma forma conseguir tancar os encantamentos do Gojo. E a principal estratégia que o Sukuna adotou, que conseguiu dar para ele a vitória contra o Gojo em principal, foi justamente o uso da técnica das 10 sombras do Megumi. Já que é muito nítido que se o Sukuna não tivesse tido a ajuda do Mahoraga, essa luta teria terminado em menos da metade do tempo. Mas por enquanto, não vamos tocar no assunto do Mahoraga, porque eu quero puxar a atenção de vocês agora pro duelo de expansões de domínio do Satoru e do Sukuna. Quando se acontece um duelo de expansões de domínio, aquela que vai prevalecer é sempre a expansão mais refinada das duas. Esse refinamento pode ser definido como quantidade de energia amaldiçoada ou então pelo perfeccionismo que ela está, já que existem expansões de domínio que não são aperfeiçoadas e aquelas que já estão no auge do seu aperfeiçoamento, como se fossem duas espadas. Aquela que vai fazer o corte mais profundo geralmente é a mais amolada. No próprio mangá é informado pra gente que tanto a expansão do Sukuna quanto a do Satoru estão niveladas em nível de perfeccionismo. Quando duas expansões com o mesmo nível de refinamento se chocam, acontece uma anulação do acerto garantido de ambas as expansões. Não vou entrar aqui na questão sobre como o Sukuna conseguiu quebrar duas vezes a expansão do Gojo, porque elas são completamente irrelevantes para a ideia do vídeo que eu quero passar. Porque tem coisas a ver com pactos, barreiras, mas o meu intuito com as expansões de domínio não é falar das barreiras delas, e sim outra coisa, da sua periculosidade. O importante mesmo é que no meio desse duelo de expansões de domínio, o Gojo ficou preso no Santuário Malevolente e o Sukuna ficou preso no vazio imensurável do Gojo. Quando o Gojo ficou preso no Santuário, é aqui que a gente vê claramente a diferença entre as duas expansões. Mesmo a expansão do Sukuna tem várias e várias formas diferentes de você conseguir evitar os danos dela. E essas formas de evitar o dano da expansão do Sukuna são formas até bem básicas, que até feiticeiros não muito fortes conseguem realizar. Como por exemplo, o domínio simples e a reversão de feitiço juntas. A reversão de feitiço e o domínio simples são duas técnicas que são mais do que o suficiente para você conseguir aguentar a expansão do Sukuna. Mas é óbvio que se isso se tornasse uma disputa de resistência, com o tempo a expansão do Sukuna venceria, já que é extremamente exaustivo para qualquer feiticeiro manter a técnica amaldiçoada reversa ligada e ainda mais um domínio simples junto. Porém, mesmo assim, vocês conseguem compreender que não é algo impossível de se acontecer? Sem contar que se o cara tiver uma técnica inata poderosa, como é o caso do Gojo, ele ainda consegue destruir a expansão, como o Gojo fez quando ele usou vermelho no Sukuna e destruiu o Santuário Malevolente. Até mesmo personagens como a Miwa, que tem o domínio simples, ou Todo, que também sabe usar o domínio simples, ou até mesmo o próprio Itadori, que dominou recentemente no mangá a reversão de feitiço, até mesmo eles conseguiriam ter uma mínima chance contra a expansão do Sukuna. Nem que fosse por um segundo, mas eles teriam muito mais chance de sobreviver no Santuário Malevolente do que no vazio imensurável do Gojo. E falando do vazio imensurável do Gojo, vamos pegar todas as técnicas que usamos para combater a expansão do Sukuna para colocar na do Gojo. O que a reversão de feitiço pode fazer contra o vazio imensurável? De que forma você poderia usar o domínio simples dentro do vazio imensurável do Gojo? Impossível você usar, já que o seu cérebro dentro do vazio imensurável fica fritando de tanta informação que você recebe. Vocês percebem que pelos meios convencionais não existe nenhum tipo de técnica básica e nenhuma técnica inata, tanto do Sukuna quanto de qualquer outro feitiço
feiticeiro que consiga evitar o dano do vazio imensurável, aqui fica extremamente claro a superioridade da expansão do Gojo em relação à do Sukuna. E como se já não fosse problema suficiente o vazio imensurável ser praticamente impossível de ser evitado, ainda tem a questão do tipo de dano que você recebe dentro de cada expansão. Tipo assim, cara, a expansão do Sukuna, por mais poderosa que seja, e eu concordo com isso, ela simplesmente faz cortes no oponente, o clivar e o desmantelar. Que eu concordo que são cortes bem fortes. Com a técnica amaldiçoada reversa, você reverte esses cortes facinho. E o vazio imensurável, o dano cerebral que o vazio imensurável do Gojo causa é simplesmente avassalador. Isso é tão comprovado até mesmo atualmente nos capítulos atuais, onde o Yuta e o Itadori estão tentando lutar contra o Sukuna. O cara até agora tá sentindo os efeitos da expansão, das sequelas. Ele ficou preso na expansão dele por 9 segundos e até agora o dano cerebral é tão grande que ele não consegue expandir o domínio. E o dano é tão violento que nem com técnica amaldiçoada reversa usada no cérebro é possível reverter isso, cara. Vocês entendem a diferença? E simplesmente a única coisa que o Sukuna pôde fazer contra o vazio imensurável foi chamar o Mahoraga. E sim, eu sei que o Gojo mesmo disse que ele não teria certeza se venceria o Sukuna mesmo sem a técnica das 10 sombras. Mas galera, existe uma grande diferença entre a realidade e essa fala do Gojo. As evidências aqui comprovam justamente o contrário, que ele sim tinha uma porcentagem grande de vencer o Sukuna. Eu até concordo que o Sukuna tem certos atributos bastante superiores ao Gojo, principalmente quando o assunto é quantidade de energia amaldiçoada. Até porque o próprio Gojo disse que o Yuta tinha muito mais energia amaldiçoada do que ele. E também o próprio Yuta mais tarde admitiu que o Sukuna tinha no mínimo 2 vezes mais energia do que ele, que por si só já é um absurdo. Então com certeza o Sukuna tem uma baita resistência no meio da batalha. E muita munição para poder gastar no meio de uma luta. Porém, mesmo ele tendo muito mais munição, isso não significa que os encantamentos dele vai ter mais periculosidade. Além do que, fora do domínio, o Sukuna não tem nenhuma técnica para poder usar contra o Satoru. Ele simplesmente não tinha nenhuma técnica. O desmantelar, o clivar ou qualquer outra coisa que ele podia fazer nem encostava, nem ao menos passava perto do Mugen do Gojo. Com exceção, é claro, da extensão de domínio, que ele usou para ter uma trocação franca com o Gojo na porrada. Independente de tudo, na minha opinião, se o Sukuna não tivesse as 10 sombras, ele teria perdido pro Gojo feio. E sim, eu tô ligado que no final da luta, o Sukuna matou o Gojo com um golpe legítimo dele. Eu tô ligado nisso. E aquele corte final que o Sukuna deu no Gojo, depois de uma análise profunda você percebe que é algo que faz sentido, porque o desmantelar nunca foi uma técnica de corte que tinha um alvo específico. E quando o Sukuna resolveu colocar especificações de alvo para os seus cortes, de forma que o corte não seria lançado até o alvo, mas apareceria no próprio alvo em si, é uma coisa que faz até certo sentido. Porém é nítido que sem a ajuda das 10 sombras, o Sukuna nem teria sobrevivido tempo suficiente na luta para poder realizar essa evolução da própria técnica dele. Sem contar que foi o Mahoraga que deu para ele essa referência de como fazer essa modificação. Sem esse corte, que com certeza é extremamente difícil de ser feito, todas as habilidades básicas, técnicas no geral do Sukuna são muito inferiores ao do Gojo, simplesmente inferiores. E também outro detalhe sobre as técnicas de cura de reversão de feitiço. Quem ensinou pro Sukuna como fazer a reversão de feitiço para regenerar as técnicas exaustas foi o próprio Gojo, já que antes da luta o Sukuna só sabia usar a técnica de reversão para regenerar partes do corpo. Depois que o Gojo arriscou a regenerar a técnica exausta na parte correta do cérebro, foi que o Sukuna aprendeu meio que fazendo referência ao Gojo. Ou seja, até nisso o Gojo estava sendo superior, até na reversão de feitiço. E vocês acham que o Sukuna venceria o Gojo sem precisar da ajuda das 10 sombras? Na minha opinião, eu acho que não. E se você acha que ele venceria sem as 10 sombras, fala aí pra mim como isso aconteceria, porque eu não consigo pensar em formas dele conseguir fazer isso, sinceramente. Bom, mas o vídeo foi esse, valeu por ter assistido até aqui e muito obrigado. Tchau, tchau.